Então, isso é libertador, porque, do ponto de vista materialista, a gente está jogado num jogo aí de forças e que, daqui a pouco, se o mais forte resolver nos aprisionar ou nos matar, a gente vai sofrer, vai ter infelicidade e não vai ter servido para nada o que a gente fizer. Então, a gente tem que lembrar a discussão que o Kardec faz, né, em diversas partes das suas obras sobre a lógica materialista não é a lógica espírita. A lógica espírita, ela nos dá aí a nossa realidade como espírito, como livre-arbítrio, a gente está encarnado aqui temporariamente, por pior que esteja, eu tenho que cumprir com as minhas obrigações, os meus objetivos, e, na melhor das hipóteses, escapar daqui. Então, isso é muito consolador, confortador, libertador, né? Porque imagina se fosse simplesmente uma realidade materialista, um jogo de força, simplesmente, em que o mais forte, seja financeiramente, ou fisicamente, ou belicamente, pudesse alterar alguma coisa no meu destino, mas o máximo que pode fazer é alterar o meu destino em alguns anos que eu estou preso nesse corpo. Mas eu vou me libertar disso logo, logo, né? O que o Michel comentou é interessante, porque a gente vê mais ou menos nos últimos 200 anos aí esse avanço do materialismo, né? E é curioso, porque, assim, do ponto de vista do materialismo, se eu sou só um corpo e eu vou morrer, vai tudo se acabar mesmo, até é coerente você incentivar a revolta, incentivar revoluções, incentivar a violência, incentivar a raiva, porque a pessoa olha para o mundo, vê uma série de injustiças do ponto de vista dela, né? E aí, para o materialismo, a pessoa pode... ela mata e morre, né? Porque se ela morrer, tudo se acaba mesmo. Então, para o materialismo, isso... A pessoa pode ir para o tudo ou nada, vamos dizer assim, porque, enfim, a vida já tá muito ruim, já tem injustiça de todo tipo. Então, por vezes, na humanidade, o ser humano ele é levado a revoltas insensatas e a essa expressão de raiva coletiva, né, de violência, e que para o espiritismo não faz nenhum sentido do ponto de vista espírita. É por compreender essa gravidade, esse perigo do materialismo, que Kardec pôde afirmar que o espiritismo é o maior antagonista do materialismo, né? Isso precisa ficar muito claro para nós espíritas. Kardec vai afirmar lá na conclusão do Livro dos Espíritos: o espiritismo é o maior antagonista do materialismo. E o Cosme Massi coloca essa frase na orelha do livro lá da capa vermelha. As leis naturais e a verdadeira felicidade, né? Porque é isso, para o espiritismo isso não faz nenhum sentido, a revolta insensata, a violência, é jogar o fardo, né? A gente está carregando o fardo e a revolta insensata joga o fardo. O mais corajoso é aquele que segue firme, com resignação e paciência, carregando o fardo, né? Claro que a gente evitar a revolta e a indignação não é o mesmo que se conformar com os equívocos do mundo, não é a mesma coisa, é diferente, né? Se nós vemos injustiças, nós podemos combater e lutar contra, mas de que adianta ver a violência e lutar contra usando a violência? Não faz nenhum sentido, né? Então, a visão do espiritismo é muito diferente. E o Michel lembrou bem, o Eric também, na introdução do Livro dos Espíritos, Kardec vai afirmar isso, também quando ele está fazendo um resumo, lá no item 6 da introdução. Eu lembro agora porque semana passada eu participei de um estudo com o Lauro, né? Que tem outro canal estudando Kardec também, o Lauro Rodrigues, e a gente estudou esse item. Kardec fala: o mundo espiritual é o mundo normal do espírito. Nós somos um espírito, nós somos uma alma e nós estamos temporariamente nesse corpo. Nós precisamos compreender isso. A vida do espírito no mundo espiritual é a sua vida normal, é a sua morada de origem natural, onde ele se sente melhor. No corpo a gente está deslocado, a gente está desconfortável. É claro que o espírito vai estar numa situação melhor,
Eu quero dizer desse ponto de vista, né? Do meio no qual ele se encontra. Moralmente vai depender de cada um. Mas o meio no qual ele se encontra, se o espírito, se a alma tem natureza espiritual, ela estará melhor no meio que lhe é próprio, do mundo que tem uma natureza espiritual e não material como o nosso. Então, nosso objetivo é estar aqui para sair o mais rápido possível, fazer a nossa parte bem e seguir o rumo, seguir o caminho, né, do progresso espiritual, o caminho da eternidade, que a alma é imortal. Então, por isso é que o espiritismo ele não pode se conciliar com o materialismo, com nenhuma forma de materialismo, né? Isso que precisa ficar claro. Eric, quer comentar? Não sei se tem alguma pergunta ou comentário no chat. Um ponto interessante também, desse ponto de vista de ver o Espiritismo como consolador, né, é que muitos reclamam, né, de ter que reencarnar, né, eu vou voltar para esse mundo sofrido, mas cabe a nós progredir e sair desse mundo, né? Em nenhum momento o Espiritismo diz que nosso progresso precisa ser feito todo na Terra, né? A gente pode muito bem progredir e já encarnar em mundos melhores, né? Onde não tenha esses conflitos, essas dores que tem na Terra, né? Então, é sempre nossa responsabilidade e papel nosso, né? O progredir, né? Enfim, não tem nenhuma pergunta aqui, tem comentários, mas então acho que a gente pode ir para a questão 10. Vamos lá, então. Vamos ler a questão 10. Os espíritos encarnados constituem a humanidade, que não está circunscrita à Terra, mas que povoa todos os mundos disseminado pelo espaço. 11. A alma do homem é um espírito encarnado. Para secundá-lo no cumprimento de sua tarefa, Deus lhe deu como auxiliares os animais, que lhes são submissos e cuja inteligência e caráter são proporcionais às suas necessidades. Então, essa definição que ele vai dar de humanidade não estar circunscrita apenas à Terra, né? Mas a todos os mundos disseminados pelo espaço. Isso entra muito na discussão que a gente estava colocando agora há pouco, né? Sobre essa análise que a gente faz aí, a análise, como é que está o mundo, como é que está a sociedade. E tem uma reflexão que Santo Agostinho faz lá no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 3, da Muitas Moradas, né? Está muito ligado a esse item 10 aqui. Porque ele coloca, eu não lembro se é ele ou se é Kardec, tá? Mas eu já dou a referência aqui para quem quiser dar uma lida depois. Mas tratando da ideia em si, ele dá uma ideia muito interessante que às vezes a gente diz assim, mas a humanidade está péssima, né? Tá tudo. Mas aí ele diz, bom, mas isso é uma. Se eu fizer essa análise apenas olhando para a Terra, pode ser que seja assim, faça sentido, mas a humanidade não está só na Terra. Aí ele dá um exemplo de uma cidade. Imagina que numa cidade, eu pegasse uma cidade toda e enxergasse, né, nessa cidade toda só os hospitais e os presídios. E julgasse, então, que essa cidade é péssima. Mas é que a parte boa da cidade, a parte saudável, a parte do lazer, a parte do trabalho, essa parte eu não estou vendo. Eu estou olhando só uma parte da cidade. Então ele usa isso como analogia para pensar a humanidade. A gente acha que está tudo muito horrível, muito complicado. É que esse grupinho de espíritos que está encarnado aqui nesse planetinha é uma parcela da humanidade, né? É uma parcela da humanidade, não constitui a realidade inteira. Então, existe muita coisa boa, muita coisa maravilhosa. Às vezes a gente está passando, a gente está num contexto, e a gente não está nesse contexto de graça, né? Isso é bom lembrar. Uma brincadeira que a gente faz, né? Se a gente está no planeta num momento tão complicado quanto esse, é porque coisa muito boa talvez a gente não seja, né? Então, isso é mais uma reflexão para a gente fazer do porquê que a gente escolheu as provas nesse contexto, né?
ou no país, ou no local que a gente se encontra. Então, claro, eu não estou aqui